Engole esse choro. Você já escutou isso? Aliás, você já disse isso para alguém? Você já parou para pensar na agressividade dessas palavras? Eu sou psicanalista. Há quase 10 anos eu pratico algo que eu considero sagrado. Eu escuto, acolho, seguro e no devido tempo muitas vezes eu devolvo para a pessoa aquilo que nela está tão dolorido. Essa estrada ela mostrou para mim a importância da verbalização das dores. Como é importante a gente dar nome para aquilo que a gente está sentindo, por mais dolorido que isso seja. Isso começou, na verdade, com os meus processos psicoterapêuticos. Lembro de uma fase em que as minhas histórias com meu pai estavam à flor da pele, eu precisava falar, eu precisava dar nome para aquilo. E algumas palavras não saíam, então certa vez a minha psi me disse assim: tá difícil de falar de quem não está aqui para se defender? E ela falou: esse pai está dentro de você e vocês podem conversar. Essas não foram exatamente as palavras dela, mas foi assim que eu guardei aquela sessão. E foi assim que eu me organizei para enfrentar aquele momento emocional tão intenso, tão forte e tão importante. Meu pai foi um homem muito especial, um homem incrível, e que dedicou a vida dele a ajudar outras pessoas. E devido à lógica, ao modelo existencial que ele aceitou e que não cabe aqui eu explicar, ele ficava muito tempo fora, viajava muito, trabalhava muito. E quando me tornei pai, eu entendi como que aquilo foi caro para ele, como que deve ter sido difícil para ele abrir mão, às vezes, de estar com a gente para estar trabalhando. Foi difícil para mim, para minha mãe, para o meu irmão, mas eu precisei falar sobre isso. Eu precisei dar nome às minhas queixas, precisei expressar minhas dores, eu precisei chorar. E que coisa boa é quando a gente aprende a alegria do choro. Eu falo isso para você, essas poucas palavras, num lugar muito especial, inclusive fundado pelo meu pai. Um lugar no meio do mato, estamos na zona rural, lembrando muito dele aqui nesse momento. E esses dias, por sinal, assisti um vídeo no YouTube, eram duas pessoas também da zona rural, elas estavam conversando sobre o mundo emocional e uma falou assim para a outra: você sabe o que significa expressão? E o outro falou: sei, né? Se expressar. Aí o outro brincou e disse assim: não, expressão é expressão, deixar a pressão no passado. A sabedoria das ruas, a sabedoria do campo, elas são encantadoras. Clarice Lispector diz assim: eu levei muito tempo até entender que ou eu falo as palavras, ou eu as escrevo, ou elas me sufocam. Ou seja, a gente não tem que engolir choro nenhum, a gente tem que deixar as lágrimas fazerem o seu papel. A gente tem que conversar com o nosso passado, fazer as pazes com ele. Não para que eu me torne a minha melhor versão, mas para que a minha humanidade possa fluir, para que eu possa ser um ser humano com todas as características, virtudes e defeitos que um ser humano tem. Pode ser que o ponto de partida para uma mudança de vida e até para a felicidade seja a coragem da gente poder dizer: está doendo.